Pois, como eu havia falado no primeiro bloco, tenho comigo aqui o médico geriatra André Mosqueta. Vamos falar um monte de coisas sobre o ramo dele, que ele é um expert no assunto. Mas eu vou começar, André, te dando o nosso boa tarde, nossa satisfação da TV Cidade em tê-lo aqui conosco, e te falando uma frase que eu li esses dias atrás aí, que ela me pareceu fantástica. Um velho já foi jovem, o jovem não sabe se será um velho. Boa tarde, André. Perfeito. Boa tarde, Frício. Para mim é uma grande satisfação estar aqui falando de uma área que eu gosto tanto e dedico os dias da minha vida e falar para uma audiência tão qualificada como é a tua. Né? Programas como esse, oportunidades como essa, são importantes para a gente tocar num ponto que é a valorização da terceira idade, das pessoas que já têm em si maturidade, experiência. Então, obrigado, Frício. Tu sabe, André, que uma coisa me chama a atenção é o seguinte: por que a gente só começa a se preocupar com a velhice quando chegar, passa dos 50 já? Não é normal um jovem se preocupar, não, me preocupar com a velhice, não. Aliás, para um adolescente, 15, 16 anos, alguém com 40 já é velho, né? É normal isso, assim? Sabe, Frício, isso aí, em termos de saúde, é muito comum. Né? Veja bem, em tudo na vida, quando a gente fala de prevenção, por exemplo, vamos falar um exemplo bem corriqueiro. Assalto à casa. Enquanto não ocorre assalto à sua casa, muitas pessoas não colocam cerca elétrica, não colocam monitoramento, nem cerca às vezes. Mas quando assalta o vizinho ou recebe um assalto, opa, então vamos trancar melhor as portas, vamos colocar mais segurança. A gente pode fazer uma comparação com saúde. Também na direção, por exemplo. Uma vez eu estava dirigindo sem cinto de segurança, me acidentei e depois passo a dirigir com cinto de segurança. A questão da tua pergunta é que é a longo prazo. Né? Eu diria até que as pessoas se preocupam com a velhice, mas no aspecto financeiro, em geral. Sim. Né? Não, eu pago o INSS, eu tenho as minhas aplicações, as pessoas, em geral, se preocupam com a terceira idade nesse sentido. Mas também é uma frase clássica, né? Não adianta depois, hoje, eu perder a saúde para ganhar dinheiro e depois perder o dinheiro para ter saúde. Né? Exatamente. Tudo que acumulou de dinheiro vai gastar depois para ter saúde, não adianta, se não né? usou adequadamente o dinheiro para prevenir a saúde, né, André? Isso aí. Pois é. André, tu inauguraste agora há pouco tempo, foi em maio, né? Maio? Foi final de maio. Final de maio. Uhum. Tu inauguraste uma casa de repouso destinada a pessoas já de mais idade, que eu até estive lá, visitei, acompanhei aquilo, e eu chamei de pousada. Aquilo é uma coisa fantástica, né, André? Vamos começar assim, ó. O que te levou a ser médico geriatra e agora tu ofereceu uma casa top de linha como aquela? Eu diria que seria fazendo comparação com hotéis, seria um hotel 5 estrelas. A geriatria é uma especialidade que nem todo mundo conhece. Eu entendo isso, tem poucos geriatras, vamos dizer assim. Né? E o médico geriatra é um médico que se importa com a parte clínica, né, que é a pressão, a glicose, o colesterol, as dores, coluna e coisas assim, mas também com a parte psíquica do indivíduo e também a parte social e familiar. Né? Então, na verdade, eu gosto de dizer assim que não fui eu que escolhi a geriatria, né? Foi a geriatria que me escolheu. Uhum. E no meio médico é dito isso muitas vezes, viu? Não é o médico que escolhe a sua especialidade, é a especialidade que escolhe ele. Né? Mas então é uma área que eu me sinto muito à vontade. Como funciona viu? isso? Não entendi. Sim, porque o idoso, o que é o idoso? É uma pessoa cheia de idade. Ele representa o caminho que nós temos na vida de declínio das funções do corpo. O que é o envelhecimento? É o declínio de certas funções. Então, o rim envelhece, o olho envelhece, as articulações, os músculos, ou seja, ocorre um declínio dessas funções. Com o declínio das funções, naturalmente, são mais comuns doenças. Né? Então, nós temos pessoas, não só a partir de 60 anos, mas às vezes até antes, com inúmeras doenças ao mesmo tempo, além de sintomas. Então, o intestino não funciona direito, eu tenho tosse, tenho tontura, não durmo bem, minha memória não está bem. Veja bem, como fazer uma avaliação completa e correta da saúde de uma pessoa assim? Né? Às vezes ele teria que ir em 7, 8 médicos para fazer uma avaliação. Não, mas aqui o intestino eu vou num, para a pressão eu vou no outro, para o outro. Então, a geriatria ela busca oferecer um atendimento
mais completo, amplo, global do ser humano. Então a psique é importante, se tem depressão, ansiedade, como está a memória, a alimentação é importante, a audição, a postura, a coluna, se a pressão está boa, os exames de check-up normal são importantes, a alimentação, atividade física, né? Então a geriatria ela proporciona ou ela propõe um atendimento mais amplo que nós entendemos que o idoso precisa disso, mais do que ninguém. Tá? E sobre a casa de repouso, Frisso, ela é a continuação dessa lógica, desse espírito que a geriatria tem, né? O espírito da geriatria é prevenir o envelhecimento doente e melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. Né? Então, se sabe que a população idosa está aumentando consideravelmente. Né? Quem tem um idoso em casa sabe, quando eles têm doença, que não é fácil se cuidar. Né? Nós temos que cuidar da pele, da alimentação, das medicações, da pressão, da respiração, dos problemas médicos, enfim. Praticamente uma dedicação em tempo integral de um familiar, ou ela acaba tendo que contratar alguém para cuidar, porque aquela pessoa tem a sua atividade. A pessoa, quando tem um idoso em casa, ela tem atividades de trabalho, elas têm que sair para trabalhar e tem que contratar alguém, porque o seu idoso não tem condições de se cuidar sozinho, né, André? Sim, quando a gente coloca numa calculadora os custos de se ter um idoso em casa, são levados em conta medicações, aparatos em saúde, prótese, né, bengala, tal, mas nós temos que colocar também o custo indireto, viu? O custo indireto é quanto está custando a dedicação das pessoas em volta desse idoso. Então, às vezes nós temos idosos que tem uma pessoa só cuidando, que o custo está sendo a vida dessa pessoa. A pessoa abandonou seus lazeres, seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, para se dedicar a uma pessoa. Isso é um tanto quanto desumano, né? À primeira vista parece uma atitude de amor, de dedicação, mas é uma falta de amor a si mesmo, posso dizer isso, né? Tu abandona a si para cuidar de outro. Então, o custo indireto das pessoas doentes na terceira idade é muito alto, né? Essa lei nova que está tramitando nas esferas legislativas sobre o cuidador de idosos, que também é da babá e do empregado doméstico, ela veio encarecer e tornar mais difícil ainda, né? Tu ter pessoas na tua casa, tu tem que pagar hora extra, adicional noturno, férias, todos os direitos que antes não se tinha, né? Então, realmente não é fácil, viu, Friso? Então, as casas de repouso ou os locais de vida assistida para a terceira idade ou as instituições asilares, né, qual o nome que você queira dar, elas vêm para atender essa demanda. Aí tu criasse o lar aconchego. Vamos botar umas fotos aí que nós temos da tua casa de repouso, que me pareceu, como eu te disse, 5 estrelas. Para que público é direcionado isso, André? Tu tivesse que ideia nisso? Sim, você sabe que a casa é muito bonita, né? Você viu, né? Ela tem uma área externa. Aí a pessoa que estiver ali realmente vai estar muito bem acomodada, né? Ela tem uma área externa privilegiada. Né? A localização dela numa rua sem saída. Antônio Pisato. Antônio Pisato, aqui no bairro Universitário. Ao lado da Ferve. Né? Bem arborizada, nós temos pomar, nós temos horta. As questões de segurança foram lembradas, com monitoramento 24 horas, redes de proteção de acidentes. Essa área externa é muito bonita também, né? As pessoas tomarem sol, os idosos, né? Tem um assunto que eu gosto de enfatizar, e eu acho que fecha com o teu jeito de pensar, Friso, que é... Nós estamos num país em desenvolvimento. Né? Então, as leis, muitas vezes, elas são mais avançadas do que a prática, né? Em todas as áreas. As leis que regem instituições para terceira idade, casas de repouso, elas dizem respeito a normas de combate a incêndio, a normas sanitárias, normas de arquitetura e urbanismo, normas do Conselho Regional de Enfermagem, de Medicina e assim por diante, né? Normas fiscais, né, da Receita Federal. Então, ao se fazer um projeto, por eu trabalhar ou viver esse respeito real à terceira idade, está entendendo? Não é um respeito demagógico, é um respeito real. Vamos respeitar corretamente, vamos fazer corretamente a coisa, né? Então, o que eu fiz foi seguir as normas. Existem tudo isso disponível, né,
na internet, nas instituições públicas, foi seguir as normas e num lugar que é bonito, né? Então nós temos uma equipe técnica especializada, que dá acompanhamento, 6 refeições por dia. O custo, tu falaste assim, qual o público-alvo? Eu vou te dizer, o público-alvo são famílias que percebem que cuidar do idoso em casa não está fazendo bem para a família ou para o idoso. Uhum. Porque é muito fácil cuidar mal do idoso. Agora é muito difícil cuidar bem. Uma coisa, o objetivo assim não é uma pessoa chegar e internar um idoso lá indefinidamente. Qual é o mote da coisa toda? Qual é a tua intenção assim de funcionamento da casa? Pode ser para um final de semana, uma semana, 15 dias, alguém colocar um pai, a mãe, um idoso lá no Lar Aconchego? Sim, nós abrimos há 40 dias, né? Sim. Nós recebemos a liberação da vigilância sanitária. Ainda enquanto há vagas, nós temos essa intenção de disponibilizar estadia temporária para as pessoas, como se fosse uma verdadeira pousada. Tu estiveste lá, sim, tu viste que é um ambiente familiar, que é um ambiente aconchegante, nós temos aquecimento nos ambientes, temos banheiros adaptados, cortinas, decoração, para deixar as pessoas... Elevador adaptado, né? Então a gente prevê, temos recebido uma demanda interessante nesse sentido de ficar alguns dias. Porque às vezes a família quer viajar, ou o cuidador em casa, os cuidadores vão tirar férias, alguma coisa assim. Então também é para atender essa demanda, viu? Uhum. Uhum. Telefone para, se alguém se interessar em conhecer, querer levar um idoso da família para lá, qual é o teu telefone lá de atendimento? O telefone é 3452-4223. 3452-4223. Okay, é só ligar, tem as pessoas atendendo lá. Tu és o médico que vai dar o atendimento total lá dentro? Sim, então, nós temos alguns diferenciais, né? Um deles eu tenho a residência em medicina interna, em clínica médica, né? Faço plantão em UTI, tenho prática com pacientes mais graves e fiz também a residência em geriatria e depois fiz o curso de mestrado em epidemiologia. Então eu tenho um envolvimento pessoal direto, não só como gestor, né? Mas também como médico, oferecendo visitas preventivas e também manejo de questões primárias, viu? Toda instituição para idosos deveria ter um suporte médico presente, preventivo, né, interferindo, comprometido com a qualidade. Não basta o médico chegar lá, assinar receituário, assinar para a vigilância sanitária, deveria ter um olhar médico também, eu penso assim. E eu tenho muita felicidade em dizer que na Aconchego isso é oferecido, viu? Ok. Tudo bem, eu... Médico geriatra, André Mosqueta, tem eu chamo de pousada, eu acho que nunca vou mudar a minha forma de me referir ao Lar Aconchego, lá de idosos, né? Oferecendo aqui para a comunidade um local para que os idosos sejam internados, tenham um atendimento, olha, de primeiríssimo nível, nós vimos algumas fotos, vale a pena ir lá conhecer, inclusive. Se quiser ir lá antes, né, André, pode ir lá antes para conhecer, para ver como é que é. Sim, algumas famílias têm feito isso, têm levado o idoso para passar uma tarde, para ver como é que se sente. E nós estamos organizando também, por isso que eu acho que é interessante contar, oficinas terapêuticas. Então são tardes em que idosos que não querem morar lá, ou não precisam ir morar lá, passam a tarde com atividades diversas. Então tem atividades com música, com dança ou fisioterapia, com atividades psicológicas, muito interessante, viu? Está se convidado a ir conhecer. Próxima quarta tarde vai ter uma lá. Vou conhecer, com certeza, a casa funcionando. Eu só fui lá ver antes dela começar a funcionar. Agora eu vou lá para conhecer o funcionamento dela. André, parabéns para ti pela tua ideia, toda a tua família que se envolveu nesse projeto todo, né, de oferecer uma casa de primeiríssima qualidade para atendimento de idosos. Então, quem tem um idoso vai ter a certeza de que vai estar sendo muito bem atendido lá no Lar Aconchego, né? Muito obrigado, André, pela tua presença. A TV Cidade fica à tua disposição. Muito obrigado, meu amigo telespectador. Eu volto segunda-feira. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br